Olá, e o nosso assunto hoje é ser empreendedor. Você já se perguntou se você é um empreendedor? Alguém já te fez essa pergunta? Pois eu já me fiz essa pergunta várias vezes e já fiz essa pergunta também para outras pessoas várias vezes. E vou te contar um pouco sobre o que é ser empreendedor com a minha própria história. A minha vida inteira eu achei que eu não era empreendedora. Os empreendedores que eu tive na família foram dois, minha mãe e meu pai. E eu pude perceber que meu pai sempre foi uma pessoa inquieta com a própria história. Ele trabalhou por muitos anos como representante comercial de laboratório, de grandes laboratórios no Brasil. E ao final de um tempo, depois de vários anos, ele resolveu parar tudo e empreender. E ele empreendeu muitas vezes. Meu pai morreu no ano passado com 83 anos e morreu empreendendo. Só que o empreendedorismo dele era um empreendedorismo sem organização. Então, ele por muitas vezes começou um negócio e faliu e teve que começar outro. Acho que a grande vantagem do meu pai foi nunca ter desanimado, foi nunca ter desistido, sempre ter acreditado no sonho dele, que era fazer melhor sempre. E ao final da vida ele ainda estava a empreender. Agora, a segunda empreendedora da família era minha mãe. Minha mãe se separou do meu pai e ficou com as três filhas muito pequenas. E ela teve que nos criar com o suor do próprio trabalho, ela não tinha outra coisa a fazer. Então imagine bem, uma pessoa que nunca tinha trabalhado na vida, se separa e se vê diante da situação de ter que cuidar das três filhas sem apoio do ex-marido. E assim ela teve que empreender. Empreendeu muito na vida, ao longo de toda a vida dela. Só que o empreendedorismo da minha mãe era diferente. Era um empreendedorismo que ela fazia até mesmo sem saber o que representava, o que significava esse conceito. Mas ela planeava. Minha mãe sabia exatamente aonde ela estava e aonde ela queria chegar. E ela traçava um mapa. É claro que quando eu tinha 15 anos, eu não percebia o que ela estava fazendo. Mas hoje eu olho para trás e vejo exatamente a diferença dos dois empreendedores. E assim eu segui a minha vida, achando que eu não tinha o menor talento para empreender. O que eu queria da vida? Eu queria estudar, me formar, ter um bom emprego, constituir família, trabalhar numa grande empresa e ponto. E isso funcionou durante muito tempo, eu tenho que confessar. Durante muito tempo eu segui esse roteiro que eu havia programado para mim mesma de uma maneira perfeita. E foi aí que eu percebi que eu não estava feliz. Por quê? Porque eu tinha deixado de ter um propósito. Eu percebi que aquilo que eu estava a fazer não tinha nada a ver com o meu propósito de vida. Eu queria crescer, eu queria multiplicar o conhecimento que eu tinha, eu queria poder dividir o meu conhecimento e ao mesmo tempo trazer novos aportes de conhecimento para mim. E aí eu mudei a minha vida completamente. Me transformei numa empresária. E somente depois de alguns anos é que eu fui perceber que eu tinha me transformado numa empreendedora. E aquela pessoa que havia a vida inteira dito que não tinha nada dos pais, que não tinha vocação para empreender, começava um novo negócio. E eu confesso que comecei a desbravar muitos outros negócios. Eu comecei a empreender na minha própria empresa, eu comecei a empreender dando aulas, comecei a empreender na internet. Então, eu pude perceber que o meu empreendedorismo também era diferente, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Mas eu pude perceber que eles me ajudaram muito, que a história deles me ajudou muito a construir o meu próprio caminho, que na verdade é um caminho que não tem fim, ele está a ser construído todos os dias de pouco em pouco. Agora, por que de toda essa conversa? Porque eu quero te perguntar o seguinte, e você? Já pensou no seu propósito? Você tem um propósito de vida? Você é um empreendedor ou não? Eu te digo que toda gente tem um lado empreendedor. Muitas vezes a gente não consegue dar vazão a ele, mas toda gente tem um lado empreendedor. Basta que você olhe e descubra o seu propósito. Se você descobrir aquilo que você realmente gosta de fazer, aquilo que você realmente tem prazer em fazer, você vai descobrir qual é o seu tipo de empreendedorismo. Existem dois tipos básicos de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade e por oportunidade.
O empreendedor por necessidade é aquele que, na grande maioria das vezes, tanto no Brasil quanto em Portugal, isso acontece com muita frequência. Ele perde o emprego e aí ele fica tão atordoado com o que fazer que ele começa a empreender. E aí esse empreendedor, ele muitas vezes, no desespero, acaba investindo tempo e recurso no lugar errado. O empreendedor por oportunidade é aquele que efetivamente ele busca, ele enxerga uma oportunidade de mercado e ele então faz um plano para aproveitar essa oportunidade e na grande maioria das vezes ele dá certo. Agora, existe também uma outra possibilidade de você empreender. Empreender não significa somente ter um negócio, abrir um negócio. Você pode empreender na sua carreira. Imagina que você esteja dentro de uma grande empresa e que você começou num cargo onde você tem a possibilidade de crescer. Você faz um plano e você pode ir galgando, cargo a cargo, até você chegar onde você deseja. Enfim, isso tudo para dizer o seguinte: todo mundo tem um lado empreendedor. O importante é você descobrir o seu propósito na vida e como você vai investir a sua energia e o seu tempo, para que a sua vida não seja uma vida vazia. Eu vejo muita gente que acorda, sai ao trabalho, volta para casa, sem um motivo aparente a não ser só passar de dia em dia pela vida. A vida precisa ser efetivamente aproveitada. E somente quando a gente tem um propósito é que a gente consegue fazer valer a pena. Então o que eu quero te convidar é para você pensar um pouco sobre se você se considera um empreendedor ou não. E se você achar que você não é um empreendedor, o que você precisa para descobrir esse seu lado? E qual é o propósito que você tem na vida? Deixa aqui nos comentários essas respostas que eu vou poder trocar um pouco de ideia com você e a gente, quem sabe, pode descobrir aí o seu lado empreendedor e uma grande oportunidade para você fazer uma coisa que nem tinha pensado ainda. Deixa seus comentários, siga o canal, curta lá as nossas outras redes sociais, mm.digitaltips, e eu te espero no próximo vídeo.